Olá pessoal, mais um Falando de Negócios, do nosso novo estúdio aqui da Deluxe. A Deluxe preparou com o maior carinho do mundo. E a nossa outra parceira, Estácio da Amazônia, também hoje nos proporcionou trazer uma pessoa que eu tive a felicidade de assistir a palestra e me encantei. E a gente está aqui com José Neto, um dos maiores e renomados treinadores do esporte brasileiro, com uma carreira marcada por grandes conquistas e uma vasta experiência no desenvolvimento de atletas de alto rendimento. No desenvolvimento de atletas de alto rendimento, como ele mesmo falou, desenvolvimento de pessoas. Ele se destacou principalmente no basquete, foi treinador de vários clubes no Brasil, com destaque para o Flamengo. Aqui tem uma turma que torce para o Flamengo, viu, rapaz? Onde foi campeão mundial, além de diversos títulos nacionais e internacionais. Também foi treinador da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, além de se tornar campeão da Liga Sul-Americana e da América. José Neto é reconhecido não apenas pelos títulos conquistados, mas também por seu papel como formador de atletas e líder inspirador. Tem as experiências internacionais aqui que daqui a pouquinho ele vai tocar também. Mas ontem ele me chamou muita atenção. Obrigado, José. Obrigado por ter aceito o convite. Prazer, tá? Prazer mesmo. Parabéns, antes de mais nada, obrigado pelo convite, parabéns, um estúdio muito legal, bacana. Tenho participado de alguns podcasts, de algumas entrevistas, esse aqui realmente acho que é um dos melhores que eu já fui, muito bacana, parabéns. A gente fica feliz, é feito para as pessoas que gostam de falar de negócio, que gostam de trazer suas experiências e fazer analogia com o mundo dos negócios. E ontem uma coisa que me chamou muita atenção em você foi quando você abriu o que as pessoas pensam sobre o treinador. E a gente vive, querendo ou não, um momento onde o termo coach, ele acabou sendo meio, com todo respeito, ele passou a ser meio prostituído, que não deveria ser, né? Então, como é que essa visão do treinador, principalmente de um treinador exigente, é o que a gente vai tocar durante o nosso bate-papo, que eu vi muito essa sua preocupação com o resultado final. Exatamente. Eu sempre busquei assim, qual é o meu papel, né? Qual o papel do treinador? Tenho uma formação acadêmica, né, sou graduado em Educação Física pela USP, e ali realmente quando eu entrei na universidade mudou um pouco a minha visão de como ser um profissional, né, do esporte, um profissional que vai estar trabalhando com atividade física, com outro ser humano, né? Então isso aí abriu um pouco a mente daquilo que eu pensava, né? Porque eu tinha uma visão muito do esporte como atleta. Então aquilo que eu tinha que fazer para poder render para a equipe, qual que era o melhor que eu poderia dar para a equipe, eu tinha essa visão. Mas a partir do momento da universidade, onde eu recebi alguns conhecimentos, né, e escutando muitos professores muito bons que eu tive na minha universidade, eles me mostraram um outro lado, o lado de descobrir qual que é o meu papel para que eu possa fazer com que os outros com quem eu estou trabalhando, eles possam ser melhores. E saber exatamente esse papel fez toda a diferença para mim. Porque a gente vai até um certo limite, onde a gente pode fazer algumas coisas e a gente sabe que o mais importante disso tudo é quem realmente executa. Ou seja, a gente dá a devida importância numa gestão de equipe para o atleta. E quando você quer, seja um atleta ou seja qualquer pessoa dentro de um sistema, que ele tenha uma performance, que ele tenha um rendimento, ele tem que estar se sentindo bem para fazer aquilo. Então, o que você vai oferecer para que ele possa se sentir bem e capaz para executar as funções que tem? Então, mudou um pouco a minha visão, né? Então, eu começo a me questionar mais, ser um pouco mais autocrítico, para ver o que eu posso fazer para que a minha empresa, né, que é o meu time, o que eles possam fazer melhor para que dê um resultado. E o resultado que a gente sempre quer é um resultado de excelência, né? Ninguém joga para perder. Ninguém treina para perder. Num time, você não treina para perder. Você fala, hoje nós vamos fazer um treino porque semana que vem nós temos um jogo para perder. Não existe isso. Você sempre trabalha para fazer o seu melhor com consequência de ter um bom resultado. Então mudou um pouco essa minha visão. Eu levei mais para esse lado de dar o meu melhor para que o outro possa ser melhor. E para que o outro possa ser melhor, descobrir algumas identidades dele, o perfil, o que ele precisa que eu faça para que eu possa ajudá-lo. E descobrir qual que é a carência que ele tem para que eu possa potencializar as virtudes que ele tem. Muitas vezes a gente fica preocupado, não, tá faltando isso, eu vou melhorar um pouco mais. E se esquece de potencializar as virtudes, que é aquilo que levou ele a ser uma pessoa que tem uma capacidade de êxito e vai poder ajudar a equipe. Então eu vejo muito desse lado mais autocrítico, o que eu preciso fazer para que o outro possa ser melhor.
E você, assim, com muita humildade, você durante a tua palestra, você cita uma coisa que eu achei assim brilhante, que é aquele negócio, nem sempre a gente dá o melhor significa que o resultado final vai ser a vitória. Uma coisa que eu sempre falo aqui, que a pessoa que chegou ao sucesso sem conhecer algumas etapas do fracasso, não é bem um sucesso sustentável. Né? Então, como é que é lidar com isso? Porque você exige o máximo da equipe, a equipe dá o máximo e lá no final você diz, poxa, mas a gente não chegou onde nós queríamos, mas nós fizemos o melhor. Isso aí é muito importante, ter essa consciência. Eu tento passar isso para a equipe também, porque muitas das vezes a gente fica na expectativa só do resultado, né? Mas o resultado é uma consequência. Eu acredito demais nisso. O resultado é uma consequência daquilo que a gente está trabalhando para que ele aconteça. Então, esse caminho, a gente não pode desprezar o caminho. A gente só pensa no destino, né? Mas o caminho ele é importantíssimo para que você chegue no destino de uma maneira eficaz, de uma maneira saudável, né? É muito importante também cuidar desse caminho. E para mim isso faz toda a diferença. Então, o que eu sempre falo para minha equipe é que, assim, cada dia, a cada treino, a cada ação que você vai fazer, faça o melhor que você pode. Não despreze o momento, né? Pensando só no que vai vir para frente, porque senão, nesse momento você pode estar construindo algumas ações que vão impactar lá na frente, né? Então, eu procuro sempre faça o melhor, e eu sou exigente para isso. Eu sou um cara muito chato. Nos treinos, assim, quem me vê, por exemplo, conversando, ou me vê fazendo a palestra, ou me vê, às vezes, fora da quadra, me vê no treino ou no jogo, fala, cara, não é a mesma pessoa. Porque eu tenho um alto grau de exigência. Por que isso? Porque quando você exige de alguém, você está querendo dizer também que ele é capaz de chegar ali. Se você não exige da pessoa, você já está meio que prejulgando de que ela não tem a capacidade. Então, por que eu vou cobrar? Então, quando você cobra, quando você é exigente, que você quer que a pessoa atinja um determinado nível, é porque você acredita que ela tem essa capacidade. E eu faço muito isso. Outro dia até num treino, um treino que eu fui muito duro, porque assim, vai chegando próximo da competição, tem que ser mais exigente. Porque ali, assim, a margem de erro tem que ser cada vez menor, para que você consiga ter uma performance alta. E assim, nos últimos anos também, eu sempre trabalhei em equipes que elas buscavam uma coisa, ser campeã. Não era participativo, era para ganhar. Então, a margem de erro ela tinha que ser muito pequena. E quando vai chegando próximo à competição, você tem que trabalhar nessa tensão. Porque o jogo, o resultado final que você busca, ele é carente dessa tensão. Você precisa estar preparado para enfrentar essa tensão. Não tem como você fugir disso. Não, vamos aqui, então perto da competição, vamos deixar todo mundo calmo. Não, você tem que estar preparado para esse momento. Você tem que saber lidar com esse momento de tensão. O que acontece muitas vezes, a gente vê em jogos. Às vezes joga bem, aí chega no final, a partida começa a ficar tensa, perde. Por quê? Porque não sabe controlar esse momento de tensão. Fez tudo muito bem até o final, mas na hora que é para concretizar o negócio, deixa escapar. Porque o momento de tensão exige que você esteja preparado para esse momento. Esse é o emocional? Eu acho que é o emocional, mas é claro que também tem o fato de você executar as funções naquela circunstância. Não é a mesma coisa você tomar uma decisão em 180 aqui de frequência e a 50, 60. Não é a mesma coisa. Tem essa influência do meio. Eu acredito demais que o meio, ele também define muitas coisas na sua tomada de decisão. Que tudo é uma situação de você tomar decisões, né? Quando você está executando alguma tarefa, seja a área que for, você é sempre consequência das suas tomadas de decisões. Das suas decisões. Aquilo que você faz para que aconteça aquilo que você deseja. Às vezes você pode desejar muito alguma coisa, mas se você não executa as coisas para que aquilo aconteça, é difícil de acontecer, né? Então, a gente procura trabalhar nessa tensão. E aí, quando eu estava muito tenso, muito exigente, cobrava demais dos jogadores, eu via que alguns ficavam irritados, tudo para executar as coisas, acabou o treino, até meu filho estava assistindo o treino, eu chamei meu filho e falei para os caras, falei assim, vou perguntar uma coisa para eles aqui, depois quero perguntar para vocês. Eu sei que vocês estão irritados, que vocês estão bravos, que eu estou aqui sacrificando vocês, que eu estou cobrando demais, que eu estou sendo duro com vocês. Aí perguntei, meu filho chama Matheus, falei, Matheus, como é que eu sou com você quando são as coisas em casa?
como é que é? Putz, chato pra caramba, é exigente demais, é muito detalhista, tudo ele quer mais próximo da perfeição, não sei o que lá. Eu falei, vocês estão ouvindo isso? Da atitude que eu tenho com a pessoa que eu mais amo no mundo, que é meu filho. Ou seja, que eu quero que ele seja a melhor pessoa. Então, com vocês é a mesma coisa. Então, acho que tem que saber também, dentro dessa exigência, você ter um controle para, conhecendo o perfil também das pessoas com quem você está lidando, no meu caso, os jogadores, pode ser numa empresa, os funcionários, os gestores, né? Até que ponto chega de você cobrar e não exceder a falta do respeito? Porque o respeito ele é fundamental para que também você tenha um feedback positivo. Então acho que assim, a exigência, você tem que saber tudo, como usar esse tipo de coisa. A exigência é importante, sim. Como? Até o ponto que você não pode ultrapassar, que fere o respeito, né? A personalidade da pessoa, né? Ela tá preservar isso, preservar o respeito. Então eu sou um cara assim, eu sou muito exigente, acho que isso deu muito certo. Acho que são as coisas que a gente também tem que ter esse limiar aí de poder atingir as pessoas e fazer com que eles saiam dessa zona de conforto. Eu gosto muito de falar disso aqui, porque a zona de conforto é uma área onde não acontece quase nada. A zona de conforto, a pessoa tá tão ali tranquila que vai ficar daquele jeito mesmo. É a zona da maioria. É gostoso, aqui tá gostoso, deixa eu ficar aqui, mas ali não acontece nada, só tá gostoso. Né? Se você talvez sair dessa zona de um desconforto para melhor, para que você esteja buscando algo melhor, porque o que é o esporte, na verdade? É uma superação de limite. Então você tem seu limite, você quer passar daquele limite. É os recordes. Você quer bater aquele recorde, você quer ser mais do que existe, daquela circunstância que existe ali. E é claro que isso aí é um desconforto. Né? Você tem que exigir mais de você, você tem que fazer mais coisas buscando excelência. Então assim, tem que saber lidar bem com isso. Não é bem o que fazer, mas é como fazer, por que fazer. E ter, claro, sempre uma boa comunicação. Eu acho que é fundamental. Uma das coisas que eu tenho mais estudado ultimamente, até em relação à gestão de pessoas, mesmo que a gente está trabalhando com pessoas, é a comunicação. Como que eu posso fazer? Eu posso ter a maior vontade de que o outro seja melhor, mas se eu não consigo transmitir para ele essa minha vontade, ele vai entender talvez de uma outra forma. Né? E aí as coisas não vão se entender, não vai ter uma boa interação. Então o treinador, na realidade, é o cara que dá a sacudida para aquele cara que está dormindo lá na zona de conforto, que acha que é o melhor lugar do mundo, para trazer ele para uma realidade. E a gente aqui, a gente está na 20ª, você vai ser a 27ª edição do nosso podcast. E eu digo para você, 100% das pessoas que sentam aqui reclamam, que não é um privilégio de Roraima, reclamam da questão de mão de obra. Então, fazendo uma analogia, o atleta e o operário, né, com as devidas, né, diferenças, como é que é para você, que é um cara que desenvolve pessoas, leva ao extremo, né? Tem uma amplitude, um público-alvo mais reduzido, porque talento é raridade. Né? O que a gente aqui busca, às vezes, eu ouço de empresários dizendo, pô, velho, eu estou com 30 vagas disponíveis na minha empresa, dessas 30, 5 tem 6 meses que eu não consigo entrevistar ninguém. Então, para você ver a dificuldade de obtenção de mão de obra em Roraima. No esporte, como é que é esse negócio? Você tocou num ponto que eu sou muito crítico para isso, principalmente, e como eu falei, eu gosto de ser autocrítico. Então, não só para as minhas ações, como as ações da área que eu atuo. Eu, quando vou dar curso assim, para treinadores, clínica para treinadores, eu toco num ponto que às vezes muitos não gostam, né? Que é a responsabilidade que eles têm que ter para que as coisas do meio possam ser melhores. Então, quando chega num ponto onde eu vejo que a gente começa a reclamar que os atletas não estão qualificados para aquilo, não estão qualificados para um alto nível, ou um profissional não tem a capacidade de executar aquela função, ou não tem uma mão de obra eficaz, eu começo a questionar quem está preparando essas pessoas. Então eu sou muito crítico em relação a isso. O que os treinadores, no caso do atleta, né, e tentar fazer uma transferência para o meio empresarial, de gestão, o que os treinadores estão fazendo para que os atletas possam ser melhores e ele não reclamar de que não tem uma mão de obra qualificada?
Porque quando eu vejo que um atleta ele não é capaz de fazer alguma coisa, isso diz muito a respeito da minha capacidade de não conseguir ensiná-lo a executar. E o talento, ele pode estar presente ali, mas a utilização do talento é que é a responsabilidade do treinador. Então eu vejo que o treinador ele tem que se preocupar, claro, tem que ter essa avaliação, esse diagnóstico, né, de saber, não, as coisas não estão bem aqui. Eu falo, é que nem o doente. O doente, para ele se curar, a primeira coisa que ele tem que saber é assumir que ele está doente. Para ele buscar um tratamento e esse tratamento curar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é esse diagnóstico, as coisas não estão bem. A qualidade hoje do atleta, ele não está satisfatório para o alto nível, onde a gente quer chegar. A gente quer ganhar medalha olímpica, a gente quer ganhar uma medalha de campeonato mundial. O que nós precisamos fazer para atingir esse nível? E buscar referências. Acho que isso é uma carência que a gente tem muito grande, que são as referências. Quais são as nossas referências? Hoje, por exemplo, eu fico me questionando, quais são as referências hoje de treinadores? Para que eu possa ver aquilo que ele faz que o conduziu ao êxito. Eu tive o privilégio, cara, de trabalhar como assistente técnico de seleções brasileiras de treinadores muito bons, né? Eu passei por 3 treinadores como assistente. O primeiro foi o Lula Ferreira. Ele foi de 2004 até 2007, onde eu fiquei com ele, foi a minha primeira seleção brasileira. Depois de 2007 até 2010 foi o Monte Monsalvo, que foi um espanhol, e aí abriu um pouco a minha cabeça para maneira de jogar, como jogar de uma forma mais coletiva, uma forma mais organizada, dentro de sistemas, né? Assim, a cobrança para a execução disso, de cumprir exatamente algumas regras dentro do sistema. E depois aí que, assim, para mim foi uma mudança muito grande de conceitos, de utilização de performance, que foi o Rubem Manhã, que é um treinador que foi campeão olímpico e tirando aí essa sequência de Olimpíadas que ganhou os Estados Unidos, o único que quebrou, isso aí foi a Argentina em 2004, onde ele era o treinador. Você não tem uma dinastia aí da seleção americana, né? E assim, aprender com ele, ter essa referência, para mim foi fundamental. Mudou muito. E não foi casualidade que depois assim, que eu comecei a trabalhar com ele, é claro que aproveitando muito dos outros também, mas depois que eu comecei a trabalhar com ele, que eu comecei a ter êxito também no meu trabalho, eu como treinador nos clubes onde eu estava trabalhando. Então tem muito disso. Quem são as referências? Quais são as referências? Em quem eu quero me espelhar? Isso não quer dizer que eu quero copiar, é diferente, mas utilizar aquela bagagem que ele tem para que eu possa aprender com isso e colocar em prática as minhas ações, né? As minhas decisões, as minhas tomadas de decisões, tudo. Claro que baseado nessa referência. Eu acho que hoje a gente tem que buscar essas referências. Primeiro fazer esse diagnóstico e depois buscar a cura disso. Qual que é o remédio para essa cura? Uma vez que eu já sei que existe uma doença ali, qual é o remédio para essa cura? Os atletas não estão tendo um bom trabalho de fundamentos. Então, como que eu vou trabalhar esses fundamentos? Como eu vou fazer isso? Eu acho que isso são em diversas áreas, né? A partir do diagnóstico, que hoje é o que eu falo sempre assim, a gente tem diante de um problema, a gente tem duas óticas. Ou a gente vai ficar com foco no problema, ou a gente vai ficar com foco na solução. Uma vez que você identificou o problema, gastar uma energia na solução, né? Sabendo desse problema aqui. Porque se a gente ficar só com foco no problema, a gente vai ficar discutindo o problema e não vamos sair dali. Então temos que colocar esse foco na solução. É isso que eu procuro fazer, é isso que eu procuro falar principalmente para os meus atletas, né, que vêm com determinadas talvez deficiências, para que eles valorizem, trabalhem a deficiência, mas valorizem as potencialidades, as coisas boas que eles têm. É mais ou menos nessa ótica e nessa maneira de agir que a gente faz esse trabalho visando ter realmente uma performance de alto nível. E outra palavra que você usou muito ontem e que a gente trazendo também para o mercado empresarial, você usou muito o termo responsabilização. Que é o que a gente ouve quando a gente faz os treinamentos? A gente faz o treinamento com a equipe, normalmente nenhum gestor com capacidade de decisão participa do treinamento, muito menos o diretor ou presidente da organização, né? Então, quando chega lá que alguém reclama da qualidade do atendimento, por exemplo, a pessoa automaticamente joga a responsabilidade ou para quem fez o recrutamento de seleção ou para o próprio colaborador. Quer dizer, isso não é um defeito
que os nossos empresários treinadores, né, fazendo essa analogia, estão esquecendo que a cultura organizacional, a filosofia implantada na empresa, o que acontece no chão de fábrica, a responsabilidade de quem está aqui em cima. E não adianta transferir para os outros. Eu gosto de usar uma analogia para diferenciar a responsabilidade e culpa. Para mim são duas coisas totalmente diferentes. Tá? Vou fazer uma analogia. Imagina que eu compro um apartamento e o andar de cima, o proprietário do andar de cima, ele tem uma goteira ali que está afetando todo o meu apartamento. Né? E aí, isso aqui fez com que essa goteira, fez com que eu fosse deixando, eu, dono do apartamento de baixo, fosse deixando, ali reclamando um pouco das coisas, mas deixando, até o ponto que cai o teto. Cai o teto. E cai o teto do meu apartamento. A culpa é de quem? A culpa, é claro que é do cara de cima, que tem um vazamento, que ele tinha que consertar e não consertou. Mas a responsabilidade disso acontecer é minha. Porque a partir daquele momento em que eu tomei a consciência de que existe um problema do outro, eu tenho que procurar solucionar. Porque senão vai afetar o meu trabalho. Então essa responsabilidade é minha. A culpa é dele. Ele que tem que arrumar isso. Mas a responsabilidade de que as coisas aconteçam é minha. Então eu vejo muito isso na equipe. Às vezes a gente, e também eu acho que do meio empresarial, você tem um diagnóstico, você sabe que tem um problema e você vai deixando o problema ali. A responsabilidade é sua. Você assumiu aquela responsabilidade. Você tem que procurar sanar esse problema. Então eu vejo que dentro, por exemplo, dentro da gestão, é importante a gente diagnosticar, como eu falei anteriormente, e assumir essa responsabilidade. Ok, agora é comigo, eu vou solucionar isso. A responsabilidade é minha. Né? E vamos fazer dessa maneira, colocando ali os princípios, os conceitos que a gente tem, para que a gente busque a solução disso. Então essa é minha responsabilidade. Eu não posso mais ficar falando, não, mas acontece que o treinador dele ali, de categoria de base, não ensinou ele a correr. Ok, mas hoje você tem esse jogador com esses problemas e você tem que procurar solucionar isso. Então você tem que assumir essa responsabilidade. Eu dou um exemplo prático também, quando a gente assumiu a seleção brasileira feminina, eu falo a gente porque na verdade eu não faço nada sozinho. Todos esses títulos que aparecem para mim, se fosse depender só de mim, eu não teria conseguido nada, zero. Não teria ganhado nada, sozinho. Não dá para ganhar sozinho. Então é um trabalho de equipe, todos os meus assistentes, as pessoas que me ajudaram, a diretoria que ajudou toda na parte organizacional. Mas quando a gente assumiu a seleção brasileira, a gente sabia aonde estava a seleção. Eu sabia que estava num momento ruim, que não estava nem ganhando o Sul-Americano, e um time, e uma seleção, na verdade, né? Não um time, mas a seleção, que tem uma história de ser uma das únicas 4 do planeta, a seleção feminina de basquete, a ganhar um título mundial. Só 4 na história. Né? Estados Unidos, que tem a hegemonia, Austrália, outra que não existe mais, que é União Soviética, né? Que hoje já dividida em vários países, e o Brasil. Ou seja, existe uma tradição, existe uma história, existe um apelo para que você seja respeitado. E o Brasil já não estava conseguindo ganhar nem sul-americano mais. Eu sabia disso. A culpa era minha? Não, porque eu nunca tinha trabalhado com o feminino e também não fazia parte desse meio. Mas eu assumi essa responsabilidade. A partir do momento que eu falei, agora é comigo, eu nunca fugi da responsabilidade. E eu falava muito isso para jogadores. Eu falava isso, olha, nós vamos jogar dessa maneira. Treinava, era exigente, era chato muitas vezes, para que elas pudessem executar o melhor. Mas eu sabia, eu falava para elas, façam isso aqui. Se der certo, ótimo, mas façam o melhor que vocês podem. Dessa maneira. Se der errado, a culpa é minha. A culpa não, a responsabilidade é minha. Eu vou sair ali, eu vou ser o primeiro a dizer, é comigo o negócio. Elas fizeram tudo o que eu pedi para elas, da maneira como eu pedi. Se não deu certo, eu sou responsável. Isso tirou um pouco da carga que elas carregavam de sempre estarem sendo criticadas, de elas serem as ruins, elas serem as fracas, elas não terem a capacidade. E a consequência disso foi a gente ganhar alguns títulos, né? Um Pan-Americano que fazia 28 anos que o Brasil não ganhava. A última vez tinha sido lá com a Paula, a Hortência, a Janete. Depois de 28 anos a gente ganhou uma medalha de ouro, batendo os Estados Unidos na final, ganhando do Canadá, que era o último campeão pan-americano. A gente pegou uma chave forte e acabou sendo campeão. Então isso mostra o quê? Às vezes com as mesmas meninas que estavam perdendo o Sul-Americano. Então isso mostra o quê? Que elas têm essa capacidade. O que a gente precisava era explorar essa capacidade, colocar talvez algumas normas, alguns conceitos,
para que elas pudessem ter talvez um peso menor e um foco maior no quê? Na solução. Então tirar um pouco esse foco do problema. Então elas estavam se sentindo pressionadas por não estarem conseguindo as coisas. E as mesmas jogadoras conseguiram ganhar. Depois disso a gente ganhou outro Pan-Americano, você fazia 28 anos que o Brasil não ganhava, depois nós ganhamos 2 seguidos. Né? Voltamos a ganhar o Sul-Americano, fomos campeões da América, batendo os Estados Unidos 2 vezes na mesma competição, invicto, ou seja, foi uma coisa inédita também que aconteceu. Então as coisas mudaram. São os melhores do mundo? Não. A responsabilidade de quem? É minha. Eu sei que elas estão fazendo o melhor, mas a responsabilidade é minha. Eu tenho que trabalhar para que elas possam fazer melhor ainda, para que essa melhoria seja suficiente, então, para a gente atingir uma expectativa que existe. E que existe, é claro, a expectativa do quê? O Brasil já voltou a ganhar, então agora tem que ganhar em todos os níveis. Não. Existe um nível que é um pouco mais alto, que nós precisamos subir agora para esse nível e começar a ganhar nesse nível também. Eu acho que está muito próximo, acho que o trabalho, como eu falei, esse resultado é uma consequência do trabalho. Esse caminho ele está sendo trilhado, ele está sendo feito e com excelência. Agora é chegar no destino, né? Porque você coloca lá no Waze, no aplicativo, para saber, eu saio daqui, quero chegar aqui. Quando chega, você está no caminho, ok. Mas você vai falar assim, cheguei, quando você realmente chega no destino, não é no meio do caminho, você vai falar assim, bom, agora beleza, estou tranquilo aqui. Você não vai chegar lá onde você quer chegar. Você tem que continuar o caminho. Por mais êxito que você tem, pô, que bom, aqui tá dando tudo tempo certinho, ou vou chegar a tempo lá no lugar, vou chegar. Mas se você não continuar, você não chega. Por mais orientação, que o caminho esteja livre e tudo mais, você precisa continuar trilhando nesse caminho. Então eu acredito muito mais nesse processo. O processo ele é importantíssimo, às vezes a gente despreza, né, o processo para que a gente consiga atingir o objetivo e atingir o êxito. E você nessa ida para o basquete feminino, você nunca tinha trabalhado, como você falou, com as meninas, né? Você teve alguns contratempos, né? Nessa tua caminhada aí, nessa entrada para o basquete feminino, onde você nunca tinha atuado e teve, inclusive, resistência a entrar, né? Várias conversas, várias pesquisas, até definir, teve 2 coisas que me chamaram a atenção na palestra. Primeiro, a definição por não fazer um corte de uma atleta que tinha se machucado. Que poderia, né, das 12 você ficaria com 11. E depois de ter mais uma, quer dizer, teve mais uma lesionada, caiu para 10. Né? E no final você teve sucesso nas duas competições, né? nesse intervalo e outros que você participou. Essa decisão, o treinador, ele é um líder nato. Ele pode ser chato, ele pode ser o que as pessoas falarem. Mas se ele souber transmitir, saber se comunicar com a sua equipe, até a chatice se transforma em algo que é processo de evolução natural de uma equipe, de evolução natural das pessoas. Tomar essa decisão de não cortar e lá na frente você dizer, caramba, eu acertei. Né? Foi pesquisa também, o Papai do Céu interferiu aí, não? Não, primeiro que eu acho que tudo que acontece é o Papai do Céu. Seja bom ou seja ruim pra gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que todas as coisas que acontecem na nossa vida, na minha vida, né? São propósitos de Deus. Tudo. Eu parto desse princípio. E é claro que a partir daí eu tenho que trabalhar, né? Não é só ficar aqui pedindo pelo amor de Deus para que aconteça alguma coisa e eu não fazer nada. Né? Até tem uma frase que fala, ore como tudo se dependesse de Deus e trabalhe como tudo se dependesse de você. Então é exatamente isso que eu faço. Eu peço para que realmente Ele me ajude, sempre nas melhores decisões, mas eu faço a minha parte para que eu possa fazer melhor. E esse caso aí, ele tem muitas coisas que são interessantes para todas as áreas, né? Principalmente para a área de liderança, para a área de gestão de pessoas e tudo mais. Primeiro, eu tinha que tomar uma decisão. A decisão era minha, porque vieram perguntar para mim. E eu era o responsável por tomar essa decisão. A jogadora, ela fica ou não fica? Primeiro, eu tenho que analisar como que é o processo, o que a gente quer naquele momento que aconteça. Sinceramente, nós não tínhamos planejado em ganhar medalha de ouro. A gente sabia da dificuldade, a gente sabia que a nossa chave era muito dura, que tinha o Canadá, que era o primeiro jogo ainda, que era o campeão pan-americano atual e que depois a gente poderia cruzar com os Estados Unidos, que também era muito forte.
Então a gente sabia desse caminho. Então a gente sabia que aquele momento fazia 15 dias que a gente estava treinando, era o início de um trabalho. A gente sabia que tinha muita coisa para trabalhar ainda. Então a gente sabia que... As pessoas diziam que você precisava de 15 anos para 15 anos. Não, para ganhar Estados Unidos e Canadá, uns 15 anos aí, tenta perder de menos de 40. E então essas coisas assim mostram só as opiniões, né? Mostram o que as pessoas pensam, não o que realmente é o que acontece. E aí a gente teve que tomar uma decisão, tinha que tomar uma decisão. Quem tinha que tomar essa decisão? Eu. Bom, vamos analisar então o cenário. Temos que analisar o cenário, a gente não pode analisar friamente as coisas, né? E também não pode querer tudo. Tem que respeitar um processo. Então, naquele momento, a gente queria formatar a equipe. Essa jogadora era uma jogadora muito importante para a equipe, era uma referência da equipe. É uma referência da equipe, né? Que é a Tainá Paixão. Era uma referência. E uma fatalidade. A gente fez um amistoso, não tinha jogado nenhum jogo ainda, porque a gente treinou 15 dias. Era o começo do meu trabalho. Eu queria colocar alguns conceitos para elas saberem como jogar, para depois poder jogar. Não adianta eu falar, vamos jogar aí. Não. Eu tenho que preparar elas como elas vão jogar para depois poderem jogar. E aí a gente chegou um pouco antes na Vila Pan-Americana, e aí lá na Vila a gente ficam todas as seleções no mesmo lugar, e eu conversando com o pessoal da Colômbia, que era um time forte também, falei assim, a gente vai chegar antes também, vamos tentar fazer um amistoso. Eu falei, pô, ótimo, vamos fazer tipo um joguinho treino, assim, como se fosse um treino mesmo, um coletivo, pra gente poder primeiro tentar colocar em prática, né, na situação de jogo, aquilo que a gente está trabalhando. Então a gente tinha essa visão. E nesse jogo treino, não estava nem contando placar, nada. A Tainá torceu o pé e teve essa lesão que ocasionou nisso. Bom, na hora ali a gente tirou, eu lá, tô com dor e tal, mas depois veio a fisioterapeuta e o médico e me chamaram e falaram, olha, a lesão dela é uma lesão que nós temos que tomar uma decisão agora, porque não sabemos se ela vai conseguir recuperar a tempo de jogar o Pan-Americano. Eu falei, bom, vamos então pensar no todo, né? Fazer essa avaliação. Quanto tempo vocês acreditam que ela pode recuperar? Em quanto tempo? Porque senão, se eu tirasse essa jogadora, eles queriam saber isso, porque eu tinha um prazo até o final daquele dia de poder substituir essa jogadora. Então, ao invés de ir com 11, eu conseguiria dispensar essa jogadora, trazer uma outra e a gente continuar com 12. Né? Aí eu falei, bom, vamos ver, analisar qual que é o cenário que tem aqui. Essa jogadora, quanto tempo vocês precisam para recuperar? E aí, então, já entra também em você delegar e compartilhar conhecimentos. Eu não tenho esse conhecimento. Eu preciso do conhecimento da fisioterapeuta e do médico. O médico vai dizer, esse tipo de lesão, pelo conhecimento dele, vai demorar tanto tempo. A fisioterapeuta falou, olha, eu preciso de tanto tempo, de uma forma intensiva, para conseguir recuperar. Ok, então, assim, a gente sabia que ia demorar alguns dias, mas ela conseguiria jogar depois. Falei, bom, muito bem, então agora é a minha decisão. Ou eu arrisco, vocês conseguem preparar essa jogadora para, a partir dessa data, ela jogar? Eu acredito que sim. Pelo histórico também, pelo conhecimento que elas têm da jogadora, a jogadora acho que consegue recuperar. E a gente vai fazer um tratamento intensivo. Ok. Eu confiei, claro, nessa proposta que apresentou o departamento médico. E eu falei, não vamos cortar a jogadora. O primeiro jogo ela fica fora, que era o Canadá, que era aquele que falava que ia demorar uns 10, 15 anos para ganhar e tinha que tentar perder de menos de 30. E vamos deixar ela fora desse jogo. E depois a gente tinha uma folga no outro dia e depois ela conseguiria jogar. E gradativamente, então, ela joga um pouquinho para sentir, depois vai, papapá. Falei, então decidi em não cortar a jogadora. Por quê? Porque naquele momento era importante que ela estivesse presente no time. Imagina, na véspera de um Pan-Americano, ela já dentro da vila, já vivendo aquele ambiente, eu desprezar tudo isso e falar assim, não, agora vai embora, vou trazer a outra aqui, que é ela que vai ficar aqui no Pan-Americano. Você participar de uma seleção brasileira é um sonho. É claro que tem alguns fatores limitantes, mas ali era parcialmente limitante. E para aquele momento era importante a participação dela. E aí assumir a responsabilidade de dizer, não, nós vamos manter. Então no primeiro jogo a gente joga com 11, não vamos jogar com 12, a gente joga com 11, com uma jogadora a menos, mas depois os próximos vamos colocar gradativamente. Bom, a consequência disso foi que nesse jogo do Canadá, no terceiro quarto a gente estava fazendo um jogo bastante duro, estava perdendo até no terceiro quarto. Uma das jogadoras que estava ajudando a gente a recuperar foi a Aline. Ela teve uma entorse de joelho e rompeu o cruzado. Ou seja,
fora da competição, fora da temporada. Ela não jogou mais um ano, porque tinha que fazer cirurgia, recuperação e tudo mais. Então, ela ficou fora. Aí a gente acabou esse jogo com 10 e acabamos ganhando o jogo. Foi uma vitória, assim, cara, foi histórico, né? E foi, assim, muito marcante de superação de dificuldades, né? E aquilo, a prática daquilo que eu gosto de falar. Tirar o foco do problema e pôr a solução. Se eu ficar, mas também sem a Tainá, a outra machucou. É uma muleta que a gente tem para não fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então a gente usou uma outra maneira e as jogadoras se dedicaram muito também, uma virtude delas, de assumir esse ônus de estarem com menos jogadoras, dar um pouco mais delas e a gente conseguir a vitória. E ali então abriu o caminho para que a gente pudesse seguir em frente. No outro jogo a Tainá jogou um pouco menos, era um jogo contra o Paraguai, a gente teve um jogo de uma certa forma um pouco mais tranquilo em relação ao Canadá e depois a gente jogaria com Porto Rico, que era um jogo muito chato, e a gente conseguiu fazer essa adaptação. Então a gente olhou, analisou o cenário e falou, não, é possível, e a gente manteve esse jogador. Acho que essa é a tomada de decisão baseado em você respeitar as outras funções e você delegar para outras pessoas, respeitar a especialidade delas, né? E eu gosto muito de fazer isso. Por exemplo, na minha equipe de trabalho, e isso também se transfere, né, por meio corporativo, eu tomo as decisões, mas essa minha decisão é muito baseado na confiança das pessoas que trabalham comigo. Então, os meus assistentes são responsáveis em me oferecer as características do adversário. Então eles vão me mostrar, essa jogadora faz isso, esse jogador faz assim, o time joga assim, ok, então nós vamos jogar dessa forma. Eu tomo a decisão de como jogar, mas ele me passou várias informações. O departamento médico me disse, essa jogadora vai ter que jogar tanto tempo porque ela tem uma lesão que se ela não jogar mais tempo pode agravar. Ok, a fisioterapeuta é a mesma coisa, o preparador físico, a jogadora já está aí tanto tempo aí, daqui a pouco ela começa a cair. Eu tomo a decisão, substituo. A substituição, eu falo, eu chego na mesa e falo, entra, sai. Eu falo isso, mas baseado o quê? Nas informações que eu vou receber. Então é importante você ter esse grupo de trabalho numa sintonia. Esse é o trabalho em equipe. Quando a gente fala em trabalho em equipe, não é só jogadores, né? Mas eu acho que todo o conjunto da equipe. E eu gosto muito de agir dessa forma. Por isso que eu falo, sozinho eu não ia ganhar nada. Que legal. O nosso podcast ele é um pouquinho mais curto, mas eu tenho duas coisinhas que eu não poderia deixar de falar aqui contigo antes de trazer a tua mensagem para os nossos empresários. Você é um cara vitorioso no Brasil e fora do Brasil, né? E eu acho que a parte que mais me chamou a atenção, inclusive nas palestras que eu faço ontem, eu vi que a única mudança que tem é que qual é o orgulho da sua vida? E coincidentemente o orgulho da minha vida são meus 3 filhos, né? E a imagem lá que fechou a sua palestra, né, você considera o êxito, é o abraço no seu filho Matheus, né, desde pequeno, e tem uma outra foto dele quase do seu tamanho já, né, como você disse, hoje já está maior do que você, tá? Então, como é que é ser campeão tendo uma referência tão forte? Primeiro Deus, que a gente já no começo do bate-papo a gente falou, e ter essa outra referência que é, poxa, eu vou para a rua, eu vou para a luta, eu vou exigir o máximo das pessoas porque tem alguém especial que eu não posso decepcionar. Como é que é isso? É exatamente isso, é aí que a gente se apega, né? Claro, primeiro a honrar que Deus permitiu que a gente estivesse aqui. Eu falo muito assim que no final da história, quando a gente for embora, né? Eu quero que quando chegar lá, espero que chegue lá em cima, Deus olhe pra mim e fale assim, cara, valeu a pena, parabéns, cara. Eu te dei uma vida, você viveu com dignidade, você honrou as pessoas, você me honrou. É isso que eu espero. Então, nas minhas atitudes do dia a dia, eu procuro tomar decisões e, por mais que doa, mas eu procuro tomar decisões que vão favorecer esse final, né? Que Deus olhe para mim e fale assim, cara, valeu a pena. Você honrou aquilo que eu te dei, que foi a sua vida. Então, é claro que eu coloco também os princípios de prioridade e pretensões. A gente tem que ter pretensões. Nós vivemos o nosso dia a dia motivado a sempre querer algo mais.
algo mais. Como eu falei, a gente quer viver na excelência, então sempre buscando algo mais. E muitas vezes não é só algo mais pra gente, às vezes é pra nossa família, muitas vezes, né? Ou quase tudo. Eu falo, hoje em dia eu falo pra minha esposa, eu falo assim, ó, se acontecer alguma coisa, comigo você vai ficar milionária, porque tudo que eu tenho é seu, né? É dela, tá no nome dela, para os nossos filhos e tudo mais. Então eu fico pensando assim, o que eu faço no meu dia a dia para honrar essas pessoas, né? Para honrar Deus que me deu o prazer e o dom da vida? Eu faço o meu melhor. Então, cada vez que eu tenho uma oportunidade de fazer alguma coisa, eu quero fazer o meu melhor. Sem dúvida nenhuma, a minha família é minha prioridade. Eu tomo decisões pela minha família, então eu vou fazer isso porque é o melhor para mim, e sendo melhor para mim, vai ser melhor para minha família. Porque se for melhor só para mim e não for bom para minha família, aí essa é uma pretensão minha que não vai ultrapassar a minha prioridade. Minha prioridade é minha família. Então eu coloco esses valores e eu trabalho sempre em cima disso, né? Dos valores. Quais são os valores? Quais são os princípios, os valores que a gente tem? E a partir daí, isso são coisas que são inegociáveis para mim. Eu não negocio isso. Porque não existe um prazer maior mais do que levantar o troféu de campeão do mundo, que foi legal pra caramba lá com o Flamengo, né? Mais do que isso, a gente vê, por exemplo, o nosso filho tendo orgulho da gente de eu ser o pai dele. Então quando eu vou pro colégio com ele fala, pô, pai, legal, esse aqui é meu pai, ele fala pros amigos, esse aqui é meu pai e tal, isso é legal, isso é uma coisa que te faz bem. Então, são nessas coisas que eu penso para que o dia a dia ele seja talvez mais leve, para que a gente possa ter uma conduta melhor da vida, né? Então, cuidar bastante da saúde para que a gente tenha condições de fazer isso, né? De poder fazer o nosso melhor, porque sem a saúde também isso fica limitante. E a gente ter as atitudes que são coerentes com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente deseja, tudo mais. Então eu vejo muito nessa prática, assim. Eles são minhas motivações. Então quando eu tô, cara, porque tem um dia que você não tá bem. E você fala assim, cara, hoje eu não tenho força para fazer nada disso. Aí você pensa, bom, mas eu preciso fazer. Porque essa é a disciplina, né? A gente fazer sempre o melhor, e a consistência de fazer o melhor tem esse aspecto de você, por que eu tô fazendo isso? Para que eu tô fazendo isso? Para quem eu tô fazendo isso? Então são essas questões que a gente levanta na hora que a gente tem que começar um trabalho. E como você diz, o treinador não ganha medalha, né? Você dizer, o treinador está lá, mas quem ganha medalha são os atletas. Mas com essa sua medalha de diamante dada em casa, dada por Deus, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para a gurizada que está chegando, em busca de oportunidade, ou muito já caindo pelo primeiro não, que é o grande erro, a primeira dificuldade, a pessoa já não dá para mim. Aquela máxima da Gabriela. Então nós temos que dar uma sacudida também nessas pessoas, né? Porque a gente não tem tantos treinadores, infelizmente, né? E as pessoas que poderiam desenvolver esse trabalho não sabem o que é responsabilização. Tá? Eu queria ouvir de você, um cara vencedor, extremamente simples, né? Isso aí me chama muita atenção, que eu acho que a simplicidade é uma grande virtude. E quando você tem a gratidão junto, que é a maior delas, aí você está com a pessoa certa do seu lado. Então eu queria a sua mensagem aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, todo mundo está assistindo esse negócio aqui. Acho que todo início, né, como eu falei antes, você tem que ter um diagnóstico, né? Então, primeiro, colocar uma realidade. Não é fácil. Você atingir o alto nível, você realizar um sonho, não é fácil. Até uma coisa curiosa, né? Se você pensar, se eu falar para você assim, ó, pensa em algo que você conquistou, que você tem orgulho de você ter conquistado. Você fala, caramba, consegui isso. Foi fácil? Não, não foi fácil. É por isso que você tem tanto orgulho. Então a dificuldade não é um motivo de te impedir, mas talvez seja aquilo que você sabe que você está no caminho. Pô, é difícil? Ok, mas é quando as coisas são difíceis que a gente consegue realizar sonhos também. Então, primeiro, sonhar realmente grande, sabendo que o caminho é difícil, mas tendo a disciplina, né, e os valores para que você siga nesse caminho. Essa é uma coisa que você pode controlar. As outras coisas, se você vai chegar ou não, não sabemos. Não sabemos, mas com certeza, aonde você chegar, você vai chegar muito melhor de como você estava quando você saiu.
Então, esse processo é importante a gente seguir e seguir com dignidade, seguir sabendo que é difícil, mas fazendo o seu melhor. E se o seu melhor for suficiente para que você chegue no destino com êxito, ótimo. Senão você vai chegar muito melhor do que quando você saiu. Respeitar esse processo, respeitar as pessoas, né, que estão no dia a dia e colocar sempre o foco muito mais na solução do que no problema. Potencializar muito mais as possibilidades do que as limitações. Não supervalorizar o sentimento, né? Às vezes a gente tem um sentimento que acha que a gente não é capaz de fazer aquilo e a gente despreza a nossa capacidade, porque eu estou sentindo que eu não consigo. Então é não supervalorizar esse sentimento e realmente se apegar aos fatos, né? Claro que nesse caminho a gente vai ter que ser disciplinado, a gente tem que fazer exatamente aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente tá com vontade de fazer, mas aquilo que eu preciso fazer para que chegue e ser muito honesto. Acho que tudo isso, eu estou falando de um caminho, né, que eu acredito muito nisso, que quando a gente tem Deus nos orientando, isso também torna menos difícil. Não é que vai ser fácil, mas torna menos difícil, porque você sabe que tem um propósito no final, né? E eu acho que a mais importante é isso, você estar bastante lúcido para enfrentar essas dificuldades, porque as dificuldades elas vão existir. É difícil você trilhar o caminho, mas é difícil também você não chegar. Então escolha a sua dificuldade, né? Porque se você não sair e você parar no meio do caminho, você não chega. Se você continuar, pode ser difícil também, mas você vai chegar onde você deseja. É isso que eu falo bastante, isso não só para quem está começando como jogador, né? Para os novos, mas para todos. Isso aqui acho que é para a vida, para os treinadores, para os empresários, para os políticos, para as pessoas que trabalham no dia a dia, para você como função de pai, de marido, de filho, né? Então acho que tudo isso é bastante importante para que você tenha esse conceito, essa maneira de viver, para que você busque sempre a performance máxima e a medalha de ouro da vida. De diamante, hein? De diamante, é isso. Obrigado. Obrigado mesmo, pessoal, parabéns. E agradecendo aqui mais uma vez a Estácio da Amazônia, né, por ter trazido aqui o Zé Neto com a gente e principalmente pelas lições que ele apresentou para a gente, porque o que é mais difícil hoje é a gente encontrar alguém que consiga liderar uma equipe juntando humildade, gratidão, respeito. Respeito é comunicação, saber como transmitir, né? Porque não precisa ser grosseiro para nada, não precisa... A gente às vezes até beira o limite da grosseria, mas é querendo que a pessoa melhore. A gente não cobra nada de quem a gente não sabe que tem para dar. Então, principalmente o treinador, inclusive o treinador de alta performance, tem essa habilidade. Te agradecer mesmo, prazer imenso ter conhecido. Ontem na palestra realmente é show, assistam. Vou falar com ele até para trazer ele outras vezes aqui, falar com a Brena, o pessoal da Estácio, para que você realmente traga para a gente cada vez mais conhecimento e ajude a melhorar o mercado, que se você ajuda as empresas, você ajuda as pessoas. Ajudando as pessoas, você ajuda a sociedade como um todo. Até a próxima segunda. Obrigado, pessoal.